Os irmãos com a paz do Senhor. Estou feliz de estar aqui nessa noite, mas essa oportunidade, adorando ao Senhor nessa noite. Irmãos, abre a nossa Bíblia no livro de Ageu, capítulo 2. Palavra muito bem conhecida nessa noite. Ageu, capítulo 2. Irmãos, esses dias, acho que foi quinta-feira, o Marquinhos pregou e eu estava lembrando, ele contando o testemunho dele. E eu estava lembrando que ele, quando nós se conheceu lá no mundo, acho uns 7 anos atrás, mais ou menos isso. Nós sabemos que o mundo, nos coloca apelido que a gente está ali naquele lugar, no mundo. E eu lembro que eu estava recordando esses dias que o apelido dele era Gigante. Aí quando nós vimos para a igreja, Jesus transforma, Jesus muda. E hoje o pastor Os Povos, a gente chama ele de Marquinhos, né? Para você ver a diferença, que quando nós vimos para a presença do Senhor, nós temos que diminuir para Jesus crescer nas nossas vidas. E nós vemos que Jesus ele transforma, as nossas vidas. A gente andava junto, aprontava um pouco, mas quando eu soube que ele estava na igreja, anos depois, foi bênção demais nas nossas vidas, amém? Deus abençoe cada dia mais. Ageu capítulo 2, amém? Todos acharam, está lendo assim, diz assim, versículo 1. No 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Setiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora? Não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela? Versículo 5. Segundo a palavra da aliança que fiz conosco, quando saístes do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, que daqui a pouco farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações e virar coisas preciosas de todas as nações. Então encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz do Senhor dos Exércitos. Amém? Só até que nessa noite, pode se assentar, adorando ao Senhor. Serei breve nessa noite com esta palavra a respeito dela. E nós conhecemos bem a palavra do Senhor nessa noite, a respeito do templo do Senhor. Uma palavra bem conhecida, você já ouviu bastante, eu já preguei bastante vezes essa palavra a respeito deste capítulo, desta história, deste momento grandioso desse templo. E nós sabemos que Deus escolheu Israel para ser uma cidade santa, uma cidade abençoada por Deus, para a sua presença habitar dentro daquele lugar. E até hoje, os dias de hoje, é uma cidade que Deus guarda, uma cidade, um país, um lugar onde Deus tem guardado ali, tem feito guarda dentro daquele lugar. E foi uma cidade que Deus escolheu para ser uma cidade cheia de glória do Senhor, abençoada, porque foi o lugar onde Deus escolheu que seu templo fosse ordenado ali, fosse criado naquele ambiente, para que o povo de Israel pudesse sentir a glória do Senhor, pudesse sentir a sua presença no meio daquele lugar onde o povo vivia. Porque nós sabemos que Israel é um lugar onde foi bastante conhecida pela humanidade, é onde se resume a história do Senhor, onde se resume a história de Israel, se encontra ali naquele lugar, porque nós vemos que a glória do Senhor habita naquele lugar,
que a glória do Senhor transformava dentro daquele ambiente. E através daquele povo de Israel, você vai observar que Deus fez muitos milagres, que fez o povo atravessar o Mar Vermelho. O povo viu Deus mandar maná do céu sobre aquele povo. E quando o povo estava no deserto, Deus mandava a nuvem de dia, a coluna de fogo à noite, para aquecer o seu povo, guardar o seu povo durante a trajetória daquele deserto. Então nós vemos que a glória do Senhor habitava naquele ambiente, que a glória do Senhor estava presente naquele lugar, mesmo tendo pessoa afastada, mesmo tendo pessoa que não aceitava a presença do Senhor, mesmo existindo pessoas que não acreditavam naquilo que o Senhor fazia a respeito do seu povo, Deus ainda mesmo mandava maná do céu para o povo. Deus ainda derramava a sua presença da mesma maneira. Então nós observamos que esse povo a qual Deus escolheu é um povo abençoado, um povo escolhido de Deus. E nós vemos que quando Deus dá a ordem para estar criando o templo do Senhor para receber a adoração, nós vamos ver que o povo precisa adorar o Senhor, precisa de estender a adoração ao nosso Deus, porque nós sabemos que Deus ele necessita ser adorado, ele necessita de receber a adoração da nossa parte, assim como os anjos adoram nos céus dizendo que Ele é santo. Nós devemos adorar, oferecer a nossa adoração ao Senhor, assim como quando Jesus chega até a mulher samaritana, ela pergunta ao Senhor, dizendo: Senhor, aonde nós vamos adorar? É aqui em Jerusalém ou é em Samaria? Mas Jesus chega dizendo: olha, não é aqui nem lá em Samaria, mas vai chegar uma hora em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Então eu quero dizer para você nessa noite, nós não necessitamos de localização geográfica, não precisa estar em outro país, em outra cidade para estar adorando ao Senhor. Enquanto nós estamos aqui adorando ao Senhor, Deus está fazendo na nossa vida, assim como nós estamos adorando nessa noite, o Senhor está entrando com misericórdia na nossa vida. Mas pregador, eu estou aqui, meu parente está em outro lugar, assim quando ele adora lá Jesus, recebe a tua adoração também, assim como nós estamos glorificando aqui nessa noite, o Senhor pode entrar com providência lá na tua casa, na tua família, assim como nós estamos glorificando nessa noite, o Senhor pode visitar o teu parente no hospital, o Senhor pode abrir aquela porta que está fechada através da tua adoração. O poder da oração, ela tem muito efeito. Nós oramos aqui nessa noite e quando nós chegamos em casa, o Senhor tem feito um milagre. Eu já ouvi testemunho de pessoas que quando estavam na igreja, orava ao Senhor pedindo algo que necessitava, chegava em casa, Deus já tinha feito. Então o poder da oração é muito grande. E nós vemos que quando nós adoramos ao Senhor, tudo move, tudo se muda através da nossa adoração, do nosso mover. E nós necessitamos dessa presença, nós necessitamos do Espírito Santo sobre as nossas vidas, porque no princípio nós vamos observar que o Espírito aparece se movendo sobre a face das águas. O Espírito já aparece em movimento, então na nossa vida tem que estar em movimento a cada dia, para nós estarmos mais perto do Senhor. E nós observamos bem a palavra que o povo tinha a glória do Senhor, tinha a presença. E algo ruim que acontece nas nossas vidas é quando nós deixamos a presença do Senhor distante. É quando nós deixamos a glória do Senhor distante das nossas vidas. É quando nós largamos aquilo que o Senhor nos deu para estar conosco e nós deixamos de lado. E foi o que aconteceu com esse povo de Israel. O povo deixou a desejar, deixou Deus de lado, porque o povo já estava acostumado a receber a glória do Senhor.
O povo já estava acostumado a ver Deus trazer milagre, trazer providência para o povo, para o seu povo. E o povo passou a acostumar com isso, então o povo começou a se distanciar, pensando que Deus ia estar fazendo da mesma forma. O povo começou a pecar cada dia mais, e nós sabemos que a história diz que um pecado chamava, um abismo chamava outro abismo, e o povo entrou em mais pecado, e a glória do Senhor foi se distanciando de Jerusalém, e o povo começa a passar por certa dificuldade, aonde Deus permite muitas coisas naquele ambiente. Nós vamos observar que um povo abençoado, um povo cheio da glória de Deus, vai perder a presença do Senhor por pouca coisa. E o ruim é quando nós adoramos e não sentimos a glória do Senhor. Eu já ouvi testemunho de pessoas que diziam que é melhor a gente estar fora da igreja do que estar na igreja, a gente adorar e não receber nada, não ver a glória do Senhor descendo sobre a nossa vida. Porque não tem como estar aqui dentro desse lugar sem sentir a sua presença, sem sentir a sua glória, sem sentir o seu poder, sem sentir o seu poder entrando nas nossas vidas. E ele dizia, aquele pregador que eu estava assistindo, ele dizia, é melhor estar lá no mundo. Assim como a própria palavra diz, Deus vomitará o morno. Porque não tem como a gente vir para a igreja sem sentir a sua presença, sentar no banco e ser só mais um culto, ser só mais uma reunião, ser só mais uma pregação, só mais um louvor. Nós temos que vir para sentir a sua glória sobre a nossa vida nessa noite. Nós viemos oferecer um culto ao Senhor nessa noite. E quando nós oferecemos um culto ao nosso Deus, Deus vai entrar com providência na nossa vida. E o povo ficou dessa maneira e foi perdendo a presença do Senhor. E é triste, irmãos, quando Deus se afasta da nossa vida, quando Deus se distancia de um certo lugar, e aonde nós chega e vemos que às vezes está tudo perdido, e esse povo perdeu a presença de Deus, e nós vimos que o povo perdeu. Aí existe dentro de Jerusalém uma frase que dizia que e acabou, foi-se a glória do Senhor. Isso queria dizer que a glória do Senhor saiu de dentro de Jerusalém. E nós percebemos que quando Deus sai das nossas vidas, de um lugar onde nós queríamos estar, nós perdemos a presença. Nós vimos que nós não somos nada. Nos perdoa a minha voz, ficou do nada, mas Deus está no controle nessa noite. E nós vimos que a glória do Senhor foi-se embora. Um povo que tinha presença, um povo que tinha Deus, um povo que via milagre dos céus acontecendo nas suas vidas, um povo que via Deus transformar a doença em milagre. É um povo que perdeu Deus, é um povo que perdeu a intimidade com o Senhor naquele dia. E nós vamos ver que Deus permite que o rei de Babilônia entre dentro daquela cidade, destrói o templo do Senhor, arranca os utensílios da sua casa, e o povo perde a presença, perde a arca. E é triste quando nós vemos tudo ser destruído. Eu aprendi algo dentro dessa palavra, irmão, sabe o quê? Que nós só vemos o lado bom da história. Nós só observamos o lado quando o templo foi construído e a glória do Senhor desceu sobre o templo. E Deus fez milagre. Nós vimos a parte boa, mas ninguém vê quem está por trás da história. Nós não vemos quem está por trás daquela situação, por trás da história. E nós vemos que quando o povo recebia a presença do Senhor, era bom demais.
Eu sempre preguei essa palavra, mas eu não entendia o porquê dela. Eu descobri que quando Deus quer fazer algo novo, Deus permite aquilo ser destruído. Quando Deus quer fazer algo novo na nossa vida, Ele permite a nossa história ser apagada para ser feita novamente. Deus permite a porta se fechar para Ele abrir outra nova. Ele permite nós entrarmos em uma doença para Ele poder fazer algo diferente na nossa vida. E é onde nós observamos que é onde está Deus. Aí chega aquela parte, cadê Deus? Cadê o milagre? Cadê a promessa do Senhor? Porque muitas das vezes nós queremos receber o milagre, mas não queremos passar pelo aquilo que o Senhor determinou na nossa vida. Irmãos, a unção traz coisa boa, mas também atrai coisas ruins. Se você observar, quando José está na casa de Potifar, a unção de José atraía coisa boa, mas a unção também atraiu a mulher de Potifar, para tentar destruir a promessa que estava na vida dele. Então eu quero dizer para você nessa noite que a unção do Senhor tem poder de transformar as nossas vidas. Não murmure se Deus está permitindo a prova na tua vida. Não murmure se Deus está permitindo essa situação na tua casa, na tua vida nessa noite. Mas eu quero te dizer algo nessa noite. O Senhor vai entrar com providência na tua vida nessa noite. Essa fase vai passar, essa situação vai terminar hoje, porque Deus está cessando o vento. Assim, quando Jesus estendia as suas mãos, a tempestade acalmava, a situação acalmava. Eu quero dizer para você nessa noite, Jesus está entrando com providência nessa noite. Eu quero dizer nessa noite, se tudo acabou, se tudo foi destruído na tua vida, eu profetizo nessa noite que aquilo que Deus fez na primeira vez, desta vez vai ser maior ainda na tua casa. Irmãos, Deus é fiel para fazer. Deus é fiel para fazer aquilo que ninguém faz. Para tirar da onde tudo foi destruído e fazer levantar novamente. Você vai observar que o povo tinha tanta fé, mesmo alguns no meio daquela multidão de Israel. O povo ainda tinha fé. Porque naquele tempo os judeus eles tinham uma tradição, eles colocavam os corpos das pessoas quando morriam expostos ao ar livre, porque eles acreditavam que ainda existia esperança, eles acreditavam que aquele corpo ainda podia trazer vida novamente, mesmo a sua carne saindo, mesmo a sua pele ficando só os ossos, eles acreditavam que mesmo ainda tendo só os ossos, ainda podia ter chance de vida para aquele corpo. É assim quando Deus olhou para nós, mesmo nós sermos destruídos, mesmo nós sendo falho, Jesus olhou com compaixão para a nossa vida e disse que ainda tinha esperança para a nossa casa, para a nossa vida. Irmãos, e é algo difícil adorar o Senhor quando tudo está difícil. Porque eu imagino que quando o povo estava cativo ali dentro de Babilônia, eles tentavam adorar o Senhor, glorificar o Senhor, e às vezes a voz não vinha, aquela presença que eles sentiam dentro de Israel não vinha mais. É igual eu falei nessa noite, nós viemos para a casa do Senhor adorar e não sentimos sua presença, não vale de nada. Foi igual aquele povo, eles adoravam ao Senhor, mas não sentia a sua glória, a sua presença. Mas eu quero dizer para você que não importa o ambiente que você esteja, não importa o cativeiro que você esteja, o ambiente que você esteja nessa noite, não deixe de oferecer adoração ao Senhor nessa noite, porque a qualquer momento Ele vai chegar nessa noite, Ele vai entrar com providência, vai destruir as prisões, o cárcere, Ele vai abrir a porta que estava fechada, Ele vai mandar a tua presença para nós
nossas vidas novamente. Aí o povo naquele momento, sem poder adorar, eles falam: ó Jerusalém, como nós podemos esquecer de ti? Eles começaram a adorar o Senhor naquele momento. A Bíblia diz que quando eles adoram, a glória do Senhor descia. Enquanto eles adoravam, a presença do Senhor chegava naquele ambiente. E quando Deus chega no ambiente, tudo tem que ser mudado, a história tem que ser mudada. Eu quero dizer para você nessa noite, que está aqui nessa noite, você que perdeu a fé, você que perdeu a esperança, adore em meio a essa situação, que Jesus está entrando com providência. Mas a glória do Senhor está aqui nessa noite. Mas pregador, eu perdi tudo, a porta fechou. Adore ao Senhor da mesma maneira. Pregador, eu perdi a minha família, perdi a minha casa, eu só tenho a glória do Senhor. Ei, adore ao Senhor nessa noite, porque Deus é especialista em realizar milagres impossíveis nas nossas vidas. Mas o nosso Deus não é Deus de resolver coisa pequena, não. O nosso Deus é Deus de resolver coisas impossíveis para nossas vidas. Você não serve um Deus qualquer, não. Você serve um Deus que tudo pode. É um Deus que conhece o passado, conhece o presente. É um Deus que conhece o teu futuro. Assim, quando Jesus olha para a mulher samaritana, conhecendo o passado, assim como quando Jesus olhar para Zaqueu, conhecendo o seu presente, e existe uma maior revelação que ele diz, a qual é o futuro que ele dizia: e ele virá. Essa é a maior revelação, que a qualquer momento Jesus virá para buscar a sua igreja. Jesus conhece a nossa vida nessa noite. Jesus conhece o teu passado. Jesus conhece a tua história lá atrás, quando você não tinha nada. Jesus conhece a tua história lá atrás, quando você pensava em parar. Jesus conhece a tua história lá atrás, quando você só tinha a tua fé em ação. Você não tinha a presença, mas tinha a sua fé. Mesmo afastado da igreja, mesmo afastado da presença, você carregava a tua fé. E no presente Deus fez promessa, e hoje no futuro Deus vai cumprir essas promessas na tua vida. E não se desespere, porque Jesus vai acontecer na tua vida. Mas o povo perdeu a presença e foi para o Egito, para a Babilônia, ser escravo. Mas Deus, ainda misericordioso, livrou o seu povo. Nós vamos ver que o templo foi destruído. E a história diz que quando o templo vai ser construído novamente, a história diz que o templo não vai ser mais aquele templo luxuoso, não vai ser mais aquele templo que tinha riqueza, aquele templo que tinha pedras preciosas, não. A história diz que o segundo templo vai ser de madeira. Só que você vê o profeta Ageu profetizando a respeito disso, aonde nós lemos essa noite. A qual ele diz que a glória da primeira casa seria, a glória da segunda casa seria maior que a primeira. Você não vê dizendo que a segunda casa vai ser maior que a primeira, não. Você vê que a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. O que eu quero dizer com essa palavra nessa noite para a tua vida? Que aquilo que Deus fez na tua história, aquilo que aconteceu na tua vida, Deus vai fazer maior desta vez. Mas pregador, não estou entendendo essa palavra. Você vai entender agora que Deus
Quando Ele te chama, quando você veio para a casa do Senhor, para a presença do Senhor, você lembra que a tua história lá atrás não tinha vida, não tinha mais chance de nada. Aí Jesus te chama para vir para a igreja, para a casa dEle. Você vai ver que Deus, quando derrama a sua presença, a glória dEle vai ser transformadora na nossa vida. Eu quero dizer para você que não importa o ambiente, não importa como está a tua casa, eu quero profetizar nessa noite que a glória do Senhor na tua vida, ela venha ser maior que a primeira vez. Se na primeira vez foi coisa boa, nessa segunda eu profetizo que vai ser maior desta vez. Não importa se você está fraco, Jesus vai te fortalecer hoje. Alavrabacanta, alavarabaixo. Você lembra quando lá atrás você não tinha nada? Jesus te trouxe aqui, hoje você tem tudo na presença dEle. A palavra diz que se nós se humilhar, orar, buscar a face do Senhor, Ele vai nos ouvir, vai sarar a nossa vida, a nossa terra. Basta a gente buscar o Senhor nessa noite. Não se coloque de pé, amém.